situação na Europa é, neste momento, extremamente difícil, nomeadamente porque nós já vínhamos avisando para uma das questões que para nós era constituiu sempre um ataque aos trabalhadores e aos povos da Europa, que era o processo de integração capitalista que está consagrado na Constituição, na fundação da União Europeia. Como o nosso partido sempre o afirmou e o disse, o caracterizou, nós caracterizámos a União Europeia como um polo imperialista no mundo, um dos 3 polos imperialistas no mundo, ou seja, era um processo de integração que, ao contrário, por exemplo, dos processos que existem na América Latina, estes mais recentes processos de integração regional, no sentido de uma cooperação com respeito, de uma cooperação para o bem-estar dos povos dos países que estão envolvidos nessa cooperação, o processo de integração capitalista da União Europeia previa exatamente o contrário, ou seja, previa que o centro da Europa, ou seja, as grandes potências europeias, pudessem cada vez ter mais lucros à custa da exploração de mercados da periferia da Europa. Neste caso, países como o meu, não é? Que é Portugal, que é um país periférico no sentido de que sempre teve uma economia bastante fragilizada. E nesse sentido, hoje, no momento de crise e com a necessidade de acumulação de capital por parte de grandes potências, o que existe é um fortalecimento dessa integração capitalista, ou seja, ainda mais exploração, ainda ir buscar mais recursos a esses países que fazem parte da periferia europeia, como é o caso de Portugal. E, por exemplo, nós hoje, Portugal tem uma dívida pública grande, como sabemos, que se deve a vários fatores. Um deles foi, obviamente, aos gastos que se fizeram. É evidente que houve um descontrole do ponto de vista dos gastos públicos, mas mais do que isso, foi o próprio processo de integração na União Europeia que fez com que Portugal tivesse menos capacidade de produção, menos força própria de produção e que tivesse que passar a ser um país essencialmente importador de vários produtos, nomeadamente produtos alimentares e energéticos. E isso fez com que Portugal, neste momento, acabasse por ter uma dívida grande. E esse processo de mercado interno, esse processo, enfim, de exploração de novos mercados que constituiu a União Europeia, levou à fragilização destas economias, mas agora ainda as quer explorar mais. Ou seja, faz-se uma chantagem neste momento sobre países como a Grécia, Portugal, Espanha, a Irlanda, que é nós emprestamos dinheiro, não é, para saldar uma dívida que a grande parte foi originada pelo próprio processo de integração europeia, mas em retorno dessa dívida, para já, os contribuintes desses países, os trabalhadores, terão que pagar imensos juros, não é? Só para se ter uma ideia, em Portugal, o empréstimo que foi dado pela Comissão Europeia, pelo Fundo Monetário Internacional, é de cerca de 80 mil milhões de euros, mas só 30 e tal mil milhões de euros que constituem juros para os países credores. Mas, para além disso, são feitas outro tipo de imposições, como, por exemplo, os cortes no investimento público, os cortes, a retirada de riqueza do ponto de vista dos salários, ou seja, ir ainda retirar mais valor ao trabalho e ir cortar ainda mais no trabalho. Por exemplo, a questão das privatizações, que é muito importante, ou seja, vários setores que ainda eram públicos em Portugal e que neste momento o que faz parte do tal memorando da Troika é que eles passem a ser privatizados, como é o caso da Transportadora Aérea Nacional. E isto, todas estas chantagens nunca irão dar a solução que Portugal precisava para sair da sua crise, que era precisamente o inverso, ou seja, a promoção da sua produtividade, o encontrar mecanismos para que as suas empresas conseguissem florescer, mesmo a dinamização da própria economia interna, que nunca irá acontecer com a diminuição do valor de salários. Ou seja, é um caminho que, se nós já vivíamos num processo,
estado de déficit e de dívida pública agravados, este é um caminho recessivo e, como nós sabemos, os caminhos recessivos são exatamente contrários ao crescimento e, portanto, o que nós dizemos do ponto de vista do nosso partido é que isto reconfigura também novas relações económicas e políticas entre países da União Europeia, quase um novo tipo de colonialismo. Porque, como nós sabemos, a intervenção da Troika, mas também os tratados que estão a ser agora consagrados do ponto de vista dos governos europeus, obrigam a que os países tenham que perder a sua soberania do ponto de vista político, económico, financeiro, orçamental, para a darem, ou para a transferirem para uma superestrutura, não é? Que é a União Europeia e inclusive são obrigados a passarem por um controle da própria Comissão Europeia os orçamentos nacionais. E isto já não é só a questão daquele colonialismo económico, é também a reconfiguração do regime político que nós estamos a observar de uma forma, enfim, em que bastante preocupada, embora também há o outro reverso da medalha, que é face a este agravamento das condições, face ao facto da crise estar a ser paga por aqueles que menos têm, ou seja, pelos trabalhadores, face ao recuo do Estado, do investimento público, aos cortes nos serviços públicos, nós sentimos, e existe, da parte do povo português e dos trabalhadores portugueses, um sentido muito positivo no ponto de vista das iniciativas populares, das mobilizações para a luta, em pequenas e grandes lutas, não é? Porque as lutas fazem-se no local de trabalho, fazem-se na fábrica, fazem-se junto ao metro para garantir que o serviço seja eficiente e que não pare. Fazem-se também a nível nacional, ou seja, há muitos planos em que a luta é uma luta consequente e é importante e ela tem-se vindo a reforçar no nosso país e, portanto, desse ponto de vista, apesar desta ser quase uma crise sem precedentes, no sentido que nunca houve tantos retrocessos sociais, pelo menos no nosso país, é assim que nós o avaliamos, nunca houve níveis de desemprego tão grandes desde o período do fascismo. Nós estamos com cerca de 15% de desemprego, números oficiais, o que configura números ainda maiores na realidade, mas o que é certo é que os trabalhadores portugueses têm sabido dar a resposta e temos a confiança e a convicção de que continuarão a dar a resposta. O que está agora a acontecer neste momento é que, face à questão da crise económica e à questão de resolver a crise económica e essa necessidade de o fazer, e ela é uma necessidade de todos os pontos de vista, até não só do ponto de vista dos trabalhadores, mas até do próprio ponto de vista do sistema, porque o sistema, se não tiver, por exemplo, compradores, colapsa, não é? E existem várias tentativas de soluções e a tentativa que nós estamos a perceber que existe no seio da direita europeia, conjuntamente com a social-democracia europeia, é uma fuga para tentar caminhar para uma União Europeia supostamente mais política, ou seja, uma união política, uma união com um governo político mais forte. Do nosso ponto de vista, essa não é a solução, porque é a própria essência, a origem, a natureza capitalista do processo de integração da União Europeia não nos permite acreditar que haja qualquer tipo de igualdade de circunstâncias entre países numa união política com estas características, para além, obviamente, da perda da soberania dos países com o qual nós estamos frontalmente em desacordo. A soberania dos países numa crise como essa é fundamental, você não acha? É porque os países têm que ter mecanismos para poder resolver essa crise. Nós já não temos uma parte da nossa soberania que foi perdida com a questão do euro, não é? Que é a parte da soberania monetária. Essa soberania nós já perdemos e poderia ser um instrumento, quem sabe, poderia ser um próprio instrumento que Portugal pudesse utilizar para poder ajudar na questão da crise. Mas, obviamente, que a soberania política, ou seja, as decisões políticas e a questão das decisões orçamentais, como nós falamos aqui no Tratado Orçamental, não são decisões só de números, é que os números em si têm um conteúdo político. Eles dizem para onde é que vai ser afetado
o dinheiro, não é? Se o dinheiro vai ser afetado para aqui. E essa definição de políticas e a perda da possibilidade de termos autonomia na definição de políticas, sobretudo no momento em que é preciso criar mecanismos para sair da crise, é evidente que é um desastre. E o que é certo é que ainda mais gravoso de tudo isto é que tudo isto foi feito à socapa, ou seja, nas costas das pessoas, porque a Comissão Europeia, os tecnocratas da União Europeia adotam um discurso muito técnico, muitas vezes é imperceptível para a maioria das pessoas, e que quase que fala de uma certa inevitabilidade técnica das suas decisões, quando no fundo o que se está a configuração de decisões políticas de conteúdo ideológico profundo. Quando se discutiu o Tratado Orçamental, ele foi quase como uma necessidade, ou seja, discutido, posto da parte das autoridades europeias e dos governos, foi colocado às pessoas como quase uma inevitabilidade para sair da crise. A questão da consolidação orçamental. Por exemplo, uma coisa que nós pedíamos, porque achávamos que em matéria de perda de soberania é essencial ouvir as pessoas, não é? Pelo menos perguntar às pessoas. Nós considerámos que o referendo podia ser uma forma também de nós próprios lutarmos contra a aplicação e a ratificação deste tratado, mas o que é certo é que os governos da maioria, tanto o Partido Socialista como o Partido Social Democrata e a CDS-PP, que são partidos da direita, não negaram ao povo português essa possibilidade de se pronunciar em relação a um tratado que vai retirar a Portugal parte importante da sua soberania. Bom, a América Latina, como nós sabemos, é um processo, vive processos. Eu tenho a ideia que a América Latina não é uma unicidade, não é um ente homogéneo, terá várias especificidades em cada país, especificidades de luta, especificidades de movimentos, de sindicatos, de partidos. Agora, o que é certo é que existe uma coincidência do ponto de vista hoje de governos democráticos, progressistas e de esquerda que tentaram, não é? E que tentam arranjar espaços de integração que sejam favoráveis aos seus povos. E isso é um acontecimento e é um processo que não existiu no passado, que penso que é muito motivante até para aqueles países onde nós não estamos em tempos de avanços, mas em tempos de resistência. E o que está a acontecer, por exemplo, nos países da União Europeia e nos países da Europa neste momento, é que os povos, os trabalhadores e as forças progressistas e consequentes revolucionárias estão em períodos de resistência. Mas o que é certo é que quando nos dizem que existe a inevitabilidade, nós também temos o exemplo, a inspiração, mas também o argumento de poder dizer que existem outras vias alternativas de transformação da sociedade e um dos exemplos decorre em vários países da América Latina. E isso para nós é também importante podermos vir aqui trocar experiências, porque de facto há coisas muito diversas a acontecer no mundo. Há realidades muito diversas, mas virmos a estes espaços também poder partilhar ideias, poder conhecer, poder também falar sobre a nossa própria experiência e trazer para o nosso país a experiência dos outros é certamente muito enriquecedor para a luta dos trabalhadores e dos povos.